Não, eu acho que é o horário, né, de estudos. Porque eu estudar 6 dias por semana. Joia, muito bom. Com o objetivo de 3 dias serem aulas e 3 serem exercícios. Péssimo. Que já respondeu essa pergunta. Péssima estratégia errada, vai dar pau. O que acontece com essa estratégia, Matheus? Você vai assistir um monte de aula. Aula, gente, é fluido. Quando o professor está ali falando, o professor que já dá aquele conteúdo assim milhares de vezes, domina aquele conteúdo, ele vai falando de uma forma que vocês vão assim sentir que vocês estão entendendo e aprendendo. Só que no momento da aula, vocês estão entendendo o que o professor está falando. Porque como ele está falando de uma forma linear, bem organizada, indo do básico até um pouquinho mais elaborado, não vou falar aprofundamento não, porque ontem eu já briguei com aprofundamento, então indo do básico, né, até um pouquinho mais elaborado, você vai estar ali assistindo confortável. E aí o que acontece? O aluno assiste o dia inteiro de aula, feliz, sossegado, tranquilo. Se você deixar para o outro dia, eu nem estou falando para 3 dias depois, estou falando para você, se você deixar para o outro dia, para pegar os exercícios desses assuntos que você assistiu a aula no dia anterior, o seu cérebro, à noite, já vai ter passado uma vassourinha lá e visto assim, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Se você assistiu a aula no dia anterior, você só viu aquele assunto uma vez, junto com todas as outras informações que você viu durante o dia. Então, às vezes você toca violão, por exemplo, e no final da noite você tocou a mesma música 3 vezes porque você está querendo treinar para ser muito bom tocando aquela música. Aquela música o cérebro registra, as aulas que você assistiu ele não registra, porque você só viu uma vez. Então, tem que fazer o exercício, é a hora que a aula termina. Por isso que a gente está falando que tem que organizar o horário de estudos em blocos de 2 horas, onde você assiste 1 hora de aula e faz 1 hora de exercício. É um após o outro. Lu, posso fazer, deu a hora do almoço, eu posso almoçar entre a aula e o exercício? Pode, isso não tem problema, pode almoçar. Desde que você volte depois do almoço para a lista de exercícios daquela aula que você assistiu antes do almoço, tá? Isso tem que ser feito. É uma dúvida muito comum também. Estou estudando uma frente, terminou o horário dessa frente, mas eu não terminei toda a lista de exercícios, eu não terminei toda a aula. No próximo horário, eu vou poder continuar essa mesma frente? Lembra do que a gente falou? Não, é um bloco para cada frente. No próximo horário, você vai estudar outra frente. Outra forma de organizar o horário também. Vocês vão colocar disciplinas intercaladas, também intercalando o lado do cérebro que vocês vão usar. Então, se você estudou um bloco matemática, o próximo bloco não pode ser física. Os dois estão usando o mesmo lado do cérebro. Então, aquele lado do cérebro já está cansado. Vamos dar um prazo para ele, muda o tipo de disciplina que você vai estudar. Então, se você estudou um bloco de matemática, no próximo bloco você vai estudar o quê? Biologia. No próximo bloco você vai estudar o quê? Geografia ou química. Você pode voltar para uma exatas, desde que você use cada hora um lado do cérebro. Estuda uma exatas ou uma humanas. Uma exatas e uma biológica. Uma exata, uma humanas, uma exata e uma biológica. Faz isso que vai dar certo, tá? E coloque no melhor horário do seu dia, o horário que você está mais feliz, a disciplina que você menos gosta. Porque você precisa de muita energia para estudar ela, tá? E coloque nos horários que você já está até mais cansado aquela disciplina que você gosta, porque ela te dá ânimo para você terminar ali seu bloco de estudos. Matérias que são difíceis para vocês, coloque intercalados também com matérias. O gostar e não gostar pode ser a matéria difícil e a matéria fácil, tá? Coloque a matéria que vocês dominam mais intercalada com a matéria que vocês dominam menos. O ideal é a matéria que eu tenho mais dificuldade no início. O Vinícius está aqui falando. O ideal é que você coloque a matéria que você tem mais dificuldade no início do seu período de estudos. Por quê? Porque você está com energia lá em cima. Então, você vai precisar de mais energia para ela e ao longo do dia, sua energia vai caindo. Se no meio do dia ali você já põe uma matéria que você gosta, que você tem menos dificuldade, a energia
cai menos e você ainda guarda energia para fazer mais alguma coisa depois. A nossa proposta aqui é vocês terem um horário de estudos equilibrado. Tem que ter o horário do simulado fixo. O simulado do quadro é no sábado. Vocês já podem se preparar aí, porque nos sábados de vocês vai ter simulado. Lu, mas eu preciso fazer simulado no mesmo horário que todo mundo. Ô, gente, vocês querem passar? Precisa. Precisa, sabe por quê? Porque você já sente a pressão ali. Nossa, tem mais gente fazendo essa prova também nesse horário. Então, assim, é pressão, é comprometimento, né? Então, assim, precisa fazer no dia. Para o ITA, Guilherme, lembrei. Obrigada, Guilherme Natan me ajudou a lembrar o que eu queria. Esse negócio de fazer o jogo do cérebro, como que funciona para o ITA? Se no ITA só tem exatas? No ITA só tem exatas, gente? Não, né? No ITA tem português, tem redação e tem inglês. Então, com essas 3 disciplinas, você vai quebrar o seu, né? Você vai ajudar a equilibrar aí a energia dos lados do seu cérebro. Então, estudou um bloco de matemática, o próximo bloco vai ser ou de português, ou de inglês, ou de redação. E aí depois estuda uma física, né? As frentes diferentes também ajudam a dar esse equilíbrio. Então, você estudou frente A de matemática, que é mais ali aritmética, né? Depois você estudou um bloco de português, você pode até depois estudar a frente B, que é a geometria, né? Olha, ainda estou sabendo. Que movimento o mesmo lado, mas áreas diferentes do cérebro. Mas o ideal é você, né, sempre quebrar e jogar de um lado para o outro aí do cérebro o consumo de energia, tá bom? Redação, aproveitando para falar de redação, separar um bloco de 2 horas para estudar a teoria que vai te mostrar como que você constrói o texto, né? Nós temos ótimos professores de redação que vão te ajudar muito com esses conceitos. E tem que separar um bloco ou 2, a gente pede para você escrever pelo menos uma redação por semana, de 1h30 para escrever. Melhor que sejam 2. Melhor que sejam 2, mas eu gosto de forçar. Vinícius. Vinícius falou que melhor que sejam 2, mas eu gosto de forçar 1h30 para vocês lerem o tema e escrever o texto e enviar lá na plataforma, tá? Porque, Luque, tem que separar redação, né? Vocês vão ter um tempo cronometrado lá na prova para fazer também. Então, um jeito de vocês já treinarem, escrever dentro daquele tempo, é separando esse tempo no horário de estudos e toda semana escrevendo pelo menos uma redação por semana.